A ideia do vídeo de hoje, para começar aqui no YouTube, é um slide que eu achei muito interessante sobre a história em geral. Eu vou trazer alguns slides para vocês. Conforme o canal for evoluindo, eu vou trazer uns conteúdos mais aprimorados, mas por enquanto eu posso trazer uns slides que eu achei na internet, de modo geral, e tentar explicar para vocês pelos conhecimentos que eu tenho e também pelo que o arquivo traz a mais também, que vai fazer eu estudar mais ainda. Hoje o conteúdo é sobre história egípcia. A história egípcia eu acho que todo mundo conhece, né? Pelas pirâmides. A gente tem ali uma esfinge, uma pirâmide ali, né? Na imagem já mostrando. Acho muito interessante essa imagem, né? Porque ela mostra uma esfinge aqui logo no começo e ao fundo uma pirâmide, que sempre é rumor de debates, né? Muita gente fala, por exemplo, alienígena, não sei o que, porque é muito difícil, até a engenharia de hoje, provar como que foram criadas as pirâmides. É algo surreal, ainda mais para aquela época. E quando a gente trata, às vezes, de civilizações antigas, a gente tem um pensamento anacrônico. Ou seja, que nós somos um povo mais evoluído, né? Mas, na verdade, a gente não tem base científica para dizer que aqueles povos não eram evoluídos o suficiente para fazer as construções que eles fizeram, as dimensões que eles tiveram. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que vai ser muito rica a nossa aula. Não é um bem ou mal, né? Um vídeo do YouTube, né? Eu não quero encarar como isso e quero que vocês deixem nos comentários também, de uma forma que a gente possa interagir mais e compartilhar os conhecimentos também, para que a gente possa expandir o pensamento crítico da história e também expandir nossos conhecimentos históricos. Bom, então a civilização egípcia, né? Ela surgiu há muito, muito tempo atrás, foi uma das primeiras civilizações que se tem registro do Ocidente, né? Ela deixou muita herança para nós, né? Ela deixou o modo de viver, a agricultura, a parte artística, as construções, como eu já falei, deixou muita memória visual para a gente ter registro e riquezas também do Egito Antigo, né? Tanto que ali no fundo a gente vê a pirâmide, para quem não sabe, ela só era um túmulo dos faraós. Então ali eles colocavam os faraós, onde eles acreditavam que existia uma vida pós-morte, que tudo que fosse colocado no seu túmulo eles iam levar. Então é muito curioso esse fato em si. Eu vou passar para o próximo slide e daí a gente vai conseguir ter uma compreensão mais aprofundada. As esfinges, elas têm essas características de ter um corpo humano e metade humano, metade bicho, ou um bicho num corpo humano. Então, às vezes a cabeça variava um pouco. Isso é muito da cultura teológica deles em relação aos deuses. Compreendido? O Antigo Egito foi uma civilização da Antiguidade Oriental do Nordeste da África. Então ele ficava ali. O Egito pertence à África, né? Para quem já tem um pouco de conhecimento sabe disso, né? Sabe que o Egito existe hoje como nação,
e ele pertence à África, e ele fica na parte nordeste. O que é a parte nordeste? A parte nordeste é a parte mais voltada ao norte, né? Aqui nós temos outra imagem, né? O Museu do Louvre, que é o museu mais famoso que a gente tem no mundo, talvez, seria o Museu da França. Bom, aqui ele continua com a mesma imagem. Aqui ele vai falar um pouco sobre a República Árabe do Egito. É banhada pelos mares Mediterrâneo e Vermelho. Sua capital é a cidade de Cairo. Então aqui, como eu falei, o Egito existe como nação. Ele hoje tem a capital sendo Cairo, né? E ele se situa no continente africano. Aqui, quando a gente vai tratar do Egito, a gente vai tratar do Egito antigo. Então a gente vai parar um pouco de falar sobre o Egito como ele é hoje, e a gente vai falar como ele era antigamente. O Egito antigo foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade. Como assim? Eu já expliquei lá no começo. De forma organizada e estruturada. Já existiam outras grandes civilizações, mas que se tem registro do Ocidente, ela foi uma das primeiras e ela foi a que estava estruturada, que tinha uma organização, uma hierarquia para se transformar numa superpotência e durar tantos anos, né? A civilização egípcia foi unificada por volta de 3150 a.C. por Menes, que juntou a política do Alto e do Baixo Egito. Então, para deixar mais ou menos claro até onde eu sei, o Alto e o Baixo Egito, eles existiam separadamente. Então, existiam dois reinos separados e Menes unificou esses dois reinos, tornando em um só. O Antigo Egito atingiu seu apogeu durante o Novo Império. O governo dos faraós terminou oficialmente em 31 a.C., quando o Egito caiu sob o domínio do Império Romano e se tornou uma província após a derrota da rainha Cleópatra VII na Batalha do Ácio. Então nós temos aqui um longo período de 3.150 anos até 31 anos antes de Cristo, onde houve então o conflito entre os egípcios e os romanos. A gente não chegou nos romanos, mas os romanos queriam expandir seu território, eles queriam cada vez mais expandir suas fronteiras, tinham um exército altamente qualificado, então eles invadiram o Egito e conseguiram absorver o Egito e transformar e submeter o Egito ao seu território. Então isso aconteceu de forma demorada, não foi algo rápido, né? Então as coisas demoram para acontecer na história. Alguns fatos acontecem rápido, mas alguns fatos demoram na história para acontecer. Tanto que a gente tem os exemplos de curto, médio e longa duração. Tem vários eventos e consequências também. Tem as consequências de curto, médio e longa duração.